Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Jornalismo e credibilidade. Você se preocupa com a qualidade da formação da sua cultura? Você procura checar bem as fontes das informações que lhe chegam, examinando, procurando se aprofundar para saber se o que lhe passaram corresponde à verdade verdadeira dos fatos? Hoje, o Alamar vem falando um pouco diferente, tocando exatamente nesse assunto. O cuidado que devemos ter com a nossa cultura. Alamar. Existem certas coisas que deveriam ser faladas nos programas jornalísticos, já que jornalismo é informação. Ao contrário do que acham muitos jornalistas e radialistas que entendem que jornalismo é apenas um meio de divulgar desgraças, crimes, tragédias e tudo que não presta. Podem reparar que a maioria dos noticiários prioritariamente só mostra tragédias. Acho que os comunicadores têm por obrigação mostrar o lado cultural, a instrução e a informação, inclusive aquela que é preventiva. Esse negócio de cultura, por exemplo, é algo que deveria ser tratado com mais cuidado, porque é o maior patrimônio que alguém pode construir, que é inalienável e ninguém pode roubar. Tem muita gente falando bobagem por aí, porque absorveu cultura equivocada, aprendeu errado, leu errado, sem se dar conta do quanto foi enganado. Vou dar um exemplo no meio religioso, falando sobre um salmo que todo mundo cita, mas cita errado, que é o famoso Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É isto mesmo? Está correto? Tenho certeza de que 99% dos meus ouvintes vão responder que sim, que é isto mesmo. Não é não, tá errado. No original hebraico não é nada disto. O correto é: o Senhor é meu pastor, não me faltará. E não nada me faltará. Ah, mas eu li assim, é assim que está escrito na minha Bíblia. Tradução errada. No original, não consta esse nada me faltará. Então aprenda agora. É não me faltará. Ele, Deus, não nos faltará. Isto é só um exemplo. Eu teria centenas. Mas isto aqui não é religião. Vamos para outro caso. O que aconteceu no Brasil no período dos anos 60, quando houve aquilo que alguns chamam de Revolução de 64 e outros chamam de Golpe de 64? Foi revolução ou foi golpe? O que você acha? O que ficou aí plantado no seu cérebro, na sua cultura? Deixa eu explicar. O segmento esquerdista diz que foi golpe. Diz que todos os militares praticaram torturas. Diz que o objetivo da ação foi torturar todo brasileiro que não pensasse conforme o regime e que matou muita gente que lutou pela liberdade. Você já procurou se perguntar, será que foi isto mesmo? Mentira, não foi assim, não foi nada disso. É claro que houve um processo duro e que teve de fato muita violência, mas com um detalhe, violência de ambos os lados e não apenas de um. Quando se fala que os militares praticaram torturas e violências, até generalizando, porque passa a cultura das pessoas a ideia de que todos os militares compartilharam com as violências que de fato aconteceram. É mentira, não foram todos. A maioria dos militares da época era contra qualquer tipo de tortura e violência. Inclusive, muitos que tentaram conter aquela violência, principalmente dentro do exército, foram também assassinados pelos colegas violentos que eram constituídos por alguns militares e não por todos. A mesma mentira se processa do lado direitista, quando diz que todos os torturados e mortos eram comunistas querendo implantar o comunismo no Brasil. Mentira também. Vale esclarecer o seguinte, muitos esquerdistas que hoje dizem que queriam acabar com a ditadura do Brasil para implantar a democracia estão mentindo, são descarados.
Eles queriam mesmo era trocar uma ditadura por outra, ou seja, trocar a militar pela comunista, já que queriam implantar o sistema cubano-soviético aqui no Brasil. Não tem sentido comunista falar em democracia, é contradição, porque não existe democracia em países socialistas comunistas. O segmento sem vergonha e monstruoso militar era construído por militares frustrados, que eram alguns generais, coronéis, oficiais e até sargentos de mau caráter. Inclusive dizem que muitos deles eram até chifrudos, isto mesmo, cornos, que não conseguiam controlar nem suas mulheres em suas casas. Eram costumeiramente violentos nos quartéis com seus soldados, e neste período aproveitaram da situação e abusaram da força para violentar os seus desafetos. Daí, a coisa mais fácil era dizer que era comunista, um cidadão qualquer que eles não gostavam. Um escritor, um compositor. Mataram sim e desapareceram com pessoas inocentes. Então, a safadeza e a violência aconteceu dos dois lados. Inclusive alguns elementos de esquerdas que sempre se disseram vítimas da ditadura estão aí presos, porque foram comprovados ser bandidos e descarados mesmo pela justiça atual. Cuidado então com o que colocam na sua cultura. Há sempre tempo para uma boa revisão. E termina aqui a primeira edição da semana do Jornal Rádio Fatos. A todos o nosso muito obrigado pela audiência. E até mais. Voltaremos a nos falar neste mesmo horário para deixar você muito bem informado. Ótimo começo de semana a todos e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.